E claro que um dos instrumentos penais aí que existem no nosso Brasil e um dos maiores alvos de polêmica e de debate são as já famosas audiências de custódia, né, pessoal? Sempre aí acendendo polêmicas. Agora, para talvez acender mais ainda, um levantamento recente, pessoal, revelou que 4 em cada 10 detidos já saem pela porta da frente. E aí ainda tem advogado militante por aí chorando que prendem demais no nosso Brasil, né? Vamos entender exatamente o que isso revela mais amplamente. David de Tarso, afinal de contas, é o open bar da impunidade via audiência de custódia ou é um avanço civilizatório? Pois é, para muitos é um avanço porque elas foram criadas justamente com a prerrogativa de agilizar os trabalhos da justiça, mas ao longo de 10 anos já liberou mais de 850 mil pessoas da prisão preventiva, analisando a proporcionalidade que demonstra que a cada 10 pessoas detidas, 4 acabaram sendo liberadas. Esse levantamento é do Conselho Nacional de Justiça que a gente teve acesso recentemente. Então, realmente mostra, né, que de cada 10 pessoas detidas, a 10, 4 acabam sendo liberadas. Aí o PP pode inverter a lógica. Ah, mas são 6 pessoas que ficam detidas, então a proporcionalidade é maior daquelas que ficam presas. Nos Estados Unidos, 70%... mais ou menos a expectativa é 70% nos Estados Unidos, após a primeira audiência, ficam presos. No Reino Unido chega a ser 75%, aqui 60% e ainda a gritaria segue ensurdecedora. Como é que você vê, Pepe? Cai por terra aquela premissa e aquele discurso vazio que as pessoas falam que a polícia prende, a justiça solta. Não é verdade. Você vê os números aí, 850. Claramente, cada 10 pessoas detidas, né, 6 continuam presas, né? O que é muito, na minha opinião, o que realmente é muito, porque a regra no Brasil é que as pessoas têm que responder o processo em liberdade. Claro que há requisitos legais de prisões preventivas, prisão cautelares, em que as pessoas são mantidas na prisão enquanto o processo criminal transita, né? Quando o processo criminal continua até o terminar. Mas a regra não é colocar a pessoa na prisão. E existem várias regras também que a legislação colocou, como, por exemplo, uma mãe, por exemplo, quando é presa, se tiver filho pequeno que precisa do suporte da mãe, ela pode ter a prisão domiciliar promulgada pelo juiz, né? Ou seja, então não dá para a gente também achar esses números e tentar inverter uma lógica que não é verdade, né? Achar que a audiência de custódia, na verdade, é um instituto que gera mais impunidade, que faz com que as pessoas criminosas são soltas e não presas como tem que ser em determinados casos e situações. Posso trazer 2 exemplos de audiência de custódia de pessoas que foram liberadas e representavam um risco à sociedade? Vai que é sua. Um deles eu conversei até com os policiais que participaram da operação. Foi uma operação da Polícia Federal. Os policiais deteram um homem que estava em posse de 800 quilos, quase 1 tonelada de droga, e ele foi liberado na audiência de custódia. Um outro caso de uma mulher que estava envolvida a um sequestro relâmpago de idosos, ela foi liberada também porque disse que foi maltratada pelos policiais. Esse caso é tão absurdo que os policiais ainda tiveram que cumprir uma medida cautelar de ficar afastados 100 metros, não podiam chegar 100 metros próximo dessa mulher que foi liberada nessa audiência de custódia depois de participar de um sequestro a um casal de idosos. Então, esses são 2 exemplos. Não dá para você analisar a situação dessa forma. Eu quero trazer a visão também das nossas 2 convidadas. Mas deixa eu só colocar um ponto que eu acho que é importante. Não sei antes eu ouvir pelo menos aqui o contraponto. Ou você quer deixar aqui? Não, eu quero escutar, então vai porque que é bom pra rebater. Mais um ingrediente. Levanta para eles cortarem. É impressionante como o David, ele inverte completamente a lógica, né? Falando que a pessoa que foi presa com 800 quilos de drogas, né? É o quê? Cocaína? Maconha? É o quê? Cocaína. Cocaína pode gerar risco à sociedade. Eu não sei se ele jogar 800 quilos de cima de um prédio para matar alguém, né? Mas o cara que imposta de 800 quilos de cocaína... E a gente viu aqui no Money Show também um caso de um menino de 20 anos de idade que foi preso, né, pela polícia com mandato de prisão contra ele por não pagar a pensão do filho, que nunca era dele, né, que ele teria tido 10 anos atrás quando tinha 10 anos de idade. Ou seja, há várias injustiças, várias prisões injustas que ainda bem que são reformadas na audiência de custódia para a pessoa responder em liberdade e mais do que isso. Você acha justo o policial prender uma pessoa 14 vezes, por exemplo, como a gente noticiou aqui? Mas dá o caso você acha justo? Eu não conheço nenhum caso desse. A pessoa que furta celular por diversas vezes já foi preso pela GCM. Eu converso direto com as forças policiais. Dá nome aí, o caso. Isso tudo para mim é retórica. Tá,
mundo fala assim, deixa eu tirar a pessoa prendeu, foi presa 14 vezes e solta uma justiça de custódia. Vamos botar a bola Cadê o nome? Cadê o caso? Não, mas eu vou pôr mais pra ele. PL 2024-10, senador Sérgio Moro. Lá você der um Google aí, PP, você vai encontrar vários casos. Por exemplo, preso em flagrante por estupro de criança de 11 anos é solto em audiência de custódia. Preso em flagrante portando um fuzil AR-15 em circunstâncias que indicam pertencimento à organização criminosa é solto em audiência de custódia. Preso em flagrante por tráfico de drogas que causou grave acidente após fugir de seu veículo é solto em audiência de custódia. Preso em flagrante, líder de facção criminosa é preso em custódia. E vai muitos casos assim. E qual que é o ponto aqui? Deixa ela falar, Pepe, por favor. Qual que é o ponto aqui, Pepe? São muitos casos que nós temos visto no Brasil, onde pessoas que não merecem sair livres em audiência de custódia estão saindo. Isso é bom para quem? Isso é bom para o crime organizado. Por que isso é bom para o crime organizado? Porque a polícia vai lá, faz um trabalho gigante para prender alguém, muitas vezes até presos em flagrante, e essas pessoas saem pela porta da frente e depois fogem, viram foragidos e não são mais nem encontradas por parte do sistema prisional, por parte do sistema policial. Então isso é colocar a sociedade em risco. Audiência de custódia pode existir, ninguém está falando para extinguir a audiência de custódia. Agora, no ano passado, nós vimos o ministro da Justiça comemorando que cerca de 45%, naquela época, ali, saía pela audiência de custódia. Ou seja, isso não é uma qualidade. Depende quem está saindo no caso a caso. E a regra aqui é a regra mesmo, não é exceção. São muitos os casos que se multiplicam no Brasil de assassinos, criminosos, estupradores, criminosos do crime organizado, cabeça, que saem pela porta da frente e colocam as nossas vidas em risco. Se é para tirar o benefício dele e eles vão ficar um pouco tristinhos porque vão ficar mais tempo na cadeia, que pena, mas a sociedade merece ser defendida. Quantas vezes a gente já não ouviu aqui no Morning Show depoimentos de agentes da lei que ficam completamente desmoralizados com essa porta giratória. Exatamente. Prendem incessantemente o mesmo elemento mais de 100 vezes. Imagina o tapa na cara e a desmotivação que isso representa ali no fronte. Agora, a delegada Raquel Galinatti, a audiência de custódia foi criada ali para que prisões fossem efetuadas dentro da lei, para garantir justiça, não para garantir impunidade. O problema é que no Brasil, pelo visto, tudo foi deturpado e virou um grande passaporte para reincidência. Como é que você está vendo isso? Eu digo mais, a audiência de custódia, ela teve a sua base, o Pacto de São José da Costa Rica, dizendo que todo aquele que fosse preso tem o direito de até 24 horas ser apresentado para uma autoridade judicial ou correlata. No caso, sempre foi feito aqui no Brasil, porque o delegado ele faz essas vezes ao ser a autoridade que tem o primeiro momento, o primeiro contato com aquele que é preso em flagrante. Porém, esse foi o pano de fundo. Na realidade, a audiência de custódia, ela surgiu justamente numa grande crise de encarceramento em massa e superlotação carcerária. Nesse sentido, há um completo desvirtuamento do objetivo do Pacto de São José, que seria assegurar a legalidade das prisões. Como é feita a audiência de custódia, para quem está nos ouvindo e assistindo? A audiência de custódia não entra no mérito da prisão. Basicamente, ela entra na legalidade, se houve abusos ou se houve excessos na prisão e condução daquele preso. E aqui eu tenho alguns grandes problemas. O primeiro problema, crimes gravíssimos, como relatado pelo David e pela Jess, podem ser desclassificados e anulados. A prisão ela pode ser colocada em xeque, toda a legalidade procedimental. Então, criminosos sérios, criminosos que colocam em risco a sociedade, podem ser soltos. Outro problema gravíssimo com a audiência de custódia, aí eu chamo o PP, é que é seletiva. A audiência de custódia é extremamente seletiva. Em todas as comarcas que temos no Brasil, as audiências de custódia que deveriam valer da apresentação daquele preso à frente de uma autoridade judicial, 30% funcionam dessa forma. A maioria ou não funciona ou é através de videoconferência com os policiais ou até mesmo dentro de presídios. Então o que a gente vê é um grande pano de fundo para justificar
Primeiro, o desencarceramento em massa, a frouxidão da prisão dos presos e, mais uma vez, colocar em xeque a legalidade, a autoridade, competência dos agentes policiais. Porque se é para fiscalizá-los, que tenhamos Ministério Público, Corregedoria, Ouvidoria forte e firme para apurar possíveis ilegalidades. O que não dá para a gente aceitar é tapear assim completamente a população, utilizando uma pseudo-proteção dos direitos e garantias constitucionais, direitos humanos, e até mesmo associações que versam os direitos e garantias dos presos, refutam e colidem e dizem o quanto a audiência de custódia hoje não é operacionalizada no seu cerne a que foi criada. E cada vez mais audiências de custódia com os presos detentos sendo oferecidos agasalho, cafezinho, carinho na cabeça. Muitos deles saem rindo, se esbaldando e fazendo ali a famosa selfie da liberdade, sendo um grande deboche junto às autoridades, né? Bom, é a vida como ela é. Mas, Pepe, eu quero te ouvir, a gente segue adiante. Não, tem um ponto interessante que ninguém está falando que a audiência de custódia acerta 100% das vezes. Nem a justiça no processo final acerta 100% das vezes, né? Tantas pessoas são absolvidas no processo final que deveriam estar presas. Tantos processos anulados, né, que deveriam não ser anulados pela justiça, são anulados. A falhabilidade da justiça é uma realidade. Inclusive, por conta que existe a falhabilidade da justiça, que eu sou contra a pena da morte, por exemplo, né? Agora, o que a Jess colocou aqui, colocando vários casos concretos, não dá para você saber se a audiência de custódia atua de forma certa ou não, se analisar o processo em si. Eu, por exemplo, como advogado, operador de direito, já defendi pessoas que foram presas de forma ilegal pela justiça e estava na ficha corrida dela que ela cometeu 10 furtos, por exemplo, antes. Mas o furto que ela foi presa era injusto e era ilegal. Pegaram ela na rua e levaram ela para a delegacia para justificar e para tentar clarear um caso. Ou seja, há vários abusos policiais, abuso da justiça em relação a esse assunto. É isso aí. Então, por conta disso, no caso concreto, tem que analisar a questão. E aí? E eu aposto, se você for olhar a questão de forma clara, você vai ver que vários casos que você citou aqui, a justiça agiu de forma correta. Pepe, justamente aí. Deu um grande vácuo para que criminosos violentos tenham, através de nulidades procedimentais, que é não apresentação do preso no prazo de 24 horas, anular completamente o flagrante. Então, ele nem se analisa o caso concreto, analisa-se procedimentalmente uma grande gama de soltura de prisões criminosas. Meus amigos. Enquanto isso, um estuprador de uma menina de 11 anos saiu numa audiência de custódia. Não tô nem aí se a polícia prendeu ele. Foi estuprador mesmo? Você analisa no caso. Você vê, eu te falei. Não dá pra analisar, não dá pra analisar. A grande questão, às vezes a justiça... Nós estamos em perigo porque a audiência de custódia, muitas vezes, ela é leniente em relação a essa situação. Não dá pra você pegar o caso assim e falar isso. Jesse Pepe, primeiro, a gente tem que ser muito correto com a audiência. Não se analisa se o criminoso praticou ou não determinado crime na audiência do custódia. Correto. O que se analisa o procedimento, se ele foi cumprido, o prazo de 24 horas de apresentação, se há necessidade de prisão de acordo com o critério do juiz, se o flagrante foi analisado. Então, assim, dá uma margem muito larga para que criminosos perigosos estejam na rua. Isso. Várias vezes, por exemplo, a justiça, a polícia, para tentar esclarecer um caso para a sociedade, prende uma pessoa por... prende uma pessoa e fala assim, você cometeu o crime, mas na verdade a pessoa não cometeu o crime. Você é o estuprador. Você é o estuprador. Você não é o estuprador. Na época da ditadura militar, Pepe. Isso hoje, é criminoso. Hoje em dia existe isso demais. Isso é criminoso. Existe isso demais hoje em dia. Isso é criminoso, Pepe. Demais isso dia. Em frente seguimos aqui no Morning Show, já para não perder o costume com esse debate bem aquecido, mas também, claro, a indignação aqui da bancada é a de vocês e é um dos grandes temas aí que seguem definindo aí o debate público brasileiro. Eu vou seguir